Oi, então, o que eu fiz aqui na análise qualitativa? Eu entreguei para duas alunas da Psico que trabalharam no experimento com a gente, que conhecem os testes e que conhecem também funções executivas. Entreguei para elas a transcrição da entrevista com a Fran, de cada um dos alunos, e aí cada uma daquelas perguntas eu pedi para elas categorizarem, né? Então, lendo o relato da Fran, saber se a criança, no desempenho escolar, se ela melhorou sim ou não, ou se ela manteve o desempenho dela. Na atenção, se ela manteve, sim ou não, né? Controle inibitório, flexibilidade, planejamento, memória e comportamento. Então, assim, elas fizeram em momentos separados, em cima da transcrição da Fran, essa catalogação delas conforme os critérios que elas estavam analisando na transcrição ali da fala da professora. Então, como elas fizeram momentos separados, tem algumas coisas diferentes entre elas, tá? Não é o que está em vermelho aqui. O que está em vermelho aqui são coisas em que a professora, na entrevista dela, ela fala que, por exemplo, a Larissa aqui melhorou no desempenho escolar. Ela diz que sim, ela deixa claro isso, só que a fala dela não combina com o desempenho escolar. Tá? A mesma coisa aqui para o Pedro na questão da atenção. Ela diz, ó, o Pedro melhorou na atenção, mas a fala dela não combina com a atenção. Então, nesses casos, a gente marcou aqui em vermelho, que provavelmente a gente vai ter que dizer que isso aqui, enfim, que a gente perdeu essa informação. Tá? Com os dados da Ana e da Samantha, que elas fizeram em dias diferentes, eu marquei uma reunião com elas e a gente fez uma reunião de consenso, então. Então aqui, essa tabela, essa primeira tabela que chama consenso aqui, é o seguinte, a gente pegou a gente revisou cada uma das questões, o que, por exemplo, a Samantha manteve sim e a Ana manteve sim, a gente colocou sim aqui e revisou se era assim mesmo. Em alguns casos, não teve não teve consenso na primeira vez. Então, o que a gente fez foi criar um consenso para saber o que colocar aqui. Deixa eu achar um caso aqui que aconteceu isso. No controle inibitório aconteceu um caso assim. Ó, a Ana aqui, a Samantha, melhor dizendo, em todos os casos, exceto aqui na Lisa, ela achou que a fala da Fran dava a entender que o controle inibitório melhorou, né, no caso das crianças. No caso da Ana aqui, ela colocou 2, manteve, né, tanto na Lisa quanto no Lucas. Então, por exemplo, aqui o Lucas não houve consenso entre elas. Então, nessa reunião, a gente criou uma tabela de consenso para saber qual seria a mais adequada. Né? Além disso, a gente pode pegar essa análise aqui e fazer como a gente fez na análise dos juízes, calcular um índice, né? que é aquele índice kappa, que é aquele índice de concordância entre as duas pessoas que fizeram essa análise. Tá? O que acontece, o que a gente teria que pensar para calcular esse índice, né? Se eu calculo esse índice, por exemplo, em cima do Bruno, por exemplo, vou olhar o Bruno aqui e vou olhar o Bruno aqui e vou dizer qual é que é o índice de concordância entre a análise do Bruno, ou se eu calculo esse índice em cima da categoria de análise. Né? Por exemplo, desempenho escolar, qual é que foi o índice de concordância no desempenho escolar. Ou se a gente calcula o índice das duas coisas. Também eu acho que seria possível fazer, né? Mas enfim, isso é uma coisa que a gente tem que ver agora se isso é válido. Além daí dessa pequena análise aqui que a gente fez, que a gente trabalhou, eu estou mandando um resumo em doc das falas da entrevista
mas é bem um rascunho mesmo. Da onde a gente extrai esse sim ou manteve aqui de cada uma dessas tabelas aqui.